master, the king, the fairy, the Tem um pregador mirim, estourador na internet, que fala umas palavras. Ó filho, king, the power, the best. Tá cobrando 10 mil pontos pra nas igrejas pregar. Os irmãos tudo pagando pra ouvir ele falar. Ó filho, king, the power, the master, the king, the fairy, the ó filho, king, the power, the master, the king, the fairy, the ó filho, king, the power, the master, the king, the fairy, the ó filho, king, the power, the master, the king, the fairy, the ó filho, king, the Oi, aleluia, louvado e agradecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele, para Ele seja dada toda honra, toda glória e todo louvor. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus não dá sua glória a ninguém. Louvado seja Deus. Jesus não chamou você para ser celebridade, não chamou eu para ser celebridade. Chamou eu e você para adorar. Jesus não me chamou nem te chamou para fazer o evangelho, para você receber a glória de Deus. Louvado e agradecido seja Deus. Esse é o tema para o vídeo, né? Aonde diz aí, né? Então é sobre estes temas que nós vamos falar. A Bíblia não proíbe de criança pregar. A minha Bíblia e a sua não proíbe de criança pregar. Você entendeu? Ela não proíbe, não senhor, de criança pregar. A Bíblia, a palavra de Deus, não estabelece uma idade mínima para o exercício da pregação. Aqui não está dizendo qual é a idade mínima para o exercício, para conversar, a ser um pregador, não. Porém, eu acho muito lindo uma criança sendo usada por Deus, independentemente da idade dela. Se Deus está usando, glória a Deus e aleluia. Agora, eu não gosto de ver criança pregando, não. Agora, sendo usado por Deus é outra coisa, certo? E nesses últimos dias, muitas crianças estão em cima dos púlpitos, onde nas congregações tem homens de Deus cheios da palavra, cheios da unção, cheios do conhecimento, cheios da graça, e estão dando espaço para as crianças, fazendo das crianças produto gospel. E vem aquela enxurrada de crítica, aquela enxurrada de pessoas desfazendo dos dons, né, ridicularizando o dom de línguas estranhas, certo? Nesses últimos dias, o diabo sabe que resta pouco dia para ele, sabe que Jesus está voltando e usa também as crianças, irmão. Criança pregar é uma coisa, agora ser usada por Deus é outra, não confunda uma coisa com outra, certo? Então, a Bíblia não proíbe de criança pregar, mas não está mandando a igreja consagrar a criança ao ministério. Criança não pode ser titulada missionário, pastor, presbítero, diácono. Não, senhor e não senhora. A criança poderá até ser usada por Deus, mas Deus, a Bíblia, não dá esse direito de você consagrar a criança missionário, né? Então, é pecado você idolatrar uma criança, porque o Deus que usa adultos usa criança, que usa criança usa adultos, né? Mas estão fazendo das nossas crianças, em muitas igrejas por aí, estão fazendo dela um popstar, né? Estão fazendo dela uma estrela pop,
né? Uma celebridade. Estou fazendo das crianças, de muitas delas, um produto gospel. E nós sabemos que quando a criança é usada por Deus, a mensagem vem do céu. Mas a maioria das crianças, elas, quando vão pregar, ela vai imitar algum pregador. Sim ou não, verdade ou mentira, amém ou não? Ela vai pregar aquilo que alguém manda. Ela vai imitar algum pregador. Vai imitar alguma pregação. É assim ou não é? Então, meus amados, a Bíblia não proíbe, né, de criança pregar, mas não estabelece uma idade mínima para o exercício de pregação, mas não ordena, não manda você botar no púlpito uma criança, porque púlpito de congregação não é brinquedo para criança. Lugar de criança é no colégio. Lugar de criança é ser tratada como criança. Porque você começa a idolatrar uma criança e depois sobe para a cabeça e depois ela está perdendo a infância dela e lá na frente vai se tornar um ateu, um crente revoltado, vai estar botando até a vida em risco e vai estar imitando esses pregadores mercenários pedindo oferta, uma semente de R$1.000, uma semente. Se você der um envelope da semente de R$1.000, você vai alcançar a vitória. Ela vai imitar esse charlatão da fé. É o que dá você idolatrar a criança em cima do púlpito, né? Então, o risco muito grande de você botar criança para pregar, né? Muito grande. Louvado e agradecido seja Deus. Porque ela vai, em vez de Deus usar ela, dela deixar Deus usar, ela vai se usar e os irmãos e as irmãs que não têm o dom de discernir espírito vão dizer amém, glória a Deus, né? Vão dizer amém e glória a Deus. E a maioria desses pregadores mirim, meus irmãos, infelizmente, são manipulados por adultos e sendo usadas como produto gospel. Esta é a verdade, né? De uma maneira irresponsável. Eu tenho visto aí na internet um jovem bonito, novo, na sua faixa etária de, eu acho que tem uns 15 anos por aí, pregando, né? Mas você vê ele imitando a línguas estranhas, as pessoas já não creem muito em línguas estranhas. Aí vê essas coisas, aí tá aí, já tá bombando por aqui nos territórios aqui, nos bairros, música de funk imitando aquela fala daquele jovem, e a culpa é do jovem? Não, não é do jovem, é dos homens e mulheres de Deus responsáveis por esse jovem que idolatra eles e faz deles produto gospel, onde as igrejas começam, pastores começam a pagar hotel, passagem para trazer esse jovem para pregar para a sua igreja, fazendo do jovem produto, onde da sua congregação está cheio de pregador, cheio da unção, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo para pregar, e você está deixando morrer no banco, porque é mais vantagem você chamar a criança para pregar e manipular ela, e ela começa a imitar a semente de R$1.000, você vai ofertar R$100, depois vai para 1.000, né, que é para bater a meta, e está aí o escândalo, né? Então, e tem muitos que defendem, não é bonito Deus usando a criança, mas não é porque Deus usou a criança que você vai consagrar a criança missionária, isso é antibíblico, não é porque Deus usa uma criança que você, todo domingo, todos os cultos, você vai botar essa criança para ser pregador, deixando os irmãos, os pregadores, no banco, né? Não é porque Deus usa uma criança, um jovem, que você vai estar matando ele na fé, idolatrando, porque depois o ego sobe para a cabeça, querendo fama. Senhores pregadores, não queira fama, não queira se promover. Eu, Josias Dias, prego aqui dessa plataforma, mas para promover a palavra de Deus. O famoso aqui, o grande aqui é Jesus, que ele cresça e diminua. Nós não somos dignos de fama. O digno de fama é ele, o famoso, o grande, o grandão da Galileia, Jesus de Nazaré. Então nós vemos aí nesses últimos dias aí, esse escândalo aí, né? Desse jovem aí, mirim, né?
que virou uma celebridade, né? Um popstar, né? E a culpa é do jovem? Não. Aí tá aí o jovem não pode nem estudar mais, sendo ameaçado, né? Porque se for para o colégio. Porque a maior tristeza hoje é quando uma criança vai para o colégio, que é lá onde é bom os pais sempre acompanhar, porque quando sai do colégio começa a quebrar pau. Aí com a fama dessa é perigoso, né? Então tem muitos passando a mão, apoiando pregadores mirim. Eu não apoio, porque não tem base bíblica, tem base bíblica sim. Criança, velhos, jovens, ser usado por Deus, né? E o ministério da pregação é para adultos. Só que o Deus que usa adultos usa criança, mas isso não está dizendo que você é para consagrar criança missionário, não. Vamos escutar esse vídeo aqui, Nada ó. contra uma criança receber Nada contra uma criança receber uma oportunidade na Escuta. igreja de forma pedagógica, para a Verdade. criança aprender a pregar, a louvar, a crescer dentro do ministério. Mas isso deve ser pedagógico, isso deve servir de instrução. Isso, Se é pra isso. proibir os meninos de pregar, tira da Bíblia. Ele conversando com Samuel a noite inteira. Tira da Bíblia. A menina da casa de Naamã, tira da Bíblia. Ódio orando pela libertação de Pedro, tira da Bíblia. O menino com 5 pés e 2 peixinhos, tira da Bíblia. De todas as crianças citadas pelo pastor, nenhuma pregava a palavra de Deus. Todas foram usadas para um propósito. Mas para não um foi para propósito. ensinar, para Exato. instruir, para Isso. repreender, para disciplinar. Exatamente. Lava a boca para falar mal das crianças que Deus levanta. Ele usa quem quiser, na hora que quiser, do jeito que ele quiser. Deixa a criança pregar. Encontra na Bíblia um sacerdote que era criança, encontra na Bíblia um profeta que era criança, encontra na igreja primitiva alguma criança que foi consagrada como missionário, como bispo, como diácono. Não tem. Não encontra. Samuel, Não quando tem. esteve na casa dele, não era profeta. Samuel esteve lá para escutar e ouvir a voz de Deus, esteve para aprender. E só depois, assim, virar profeta. Exato. Todo o meu respeito ao pastor Eliseu, que é um homem de muito conhecimento, mas não tem como defender o indefensável. É. Uma criança que assume o papel daquele que instrui dentro da igreja, daquele que disciplina dentro da igreja, eu só fico imaginando que não tem homem ou mulher de Deus dentro dessa igreja. Quer ir pro Instagram criticar a criança que prega? Nada contra uma criança receber uma oportunidade na igreja de forma pedagógica, para a criança aprender a pregar, a louvar, a crescer dentro do ministério. Mas isso deve ser pedagógico, isso deve servir de instrução. Se é pra proibir os meninos de pregar, tira da Bíblia. Ele conversando com Samuel a noite inteira. Tira da Bíblia. A menina da casa de Naamã, tira da Bíblia. Ódio orando pela libertação de Pedro, tira da Bíblia. O menino com 5 pés e 2 peixinhos, tira da Bíblia. De todas as crianças citadas pelo pastor, nenhuma pregava a palavra de Deus. Todas foram usadas para um propósito. Exatamente. Então, meus irmãos, esse foi o vídeo para hoje. Certo? E nós vemos aí essa criança hoje aí sendo perseguida, criticada, né? Uma criança, gente. E a culpa é dos responsáveis, os adultos, os pastores que estão ajudando a matar essa criança da fé, né? Essa criança precisa, esse jovem, ele precisa sentar para aprender mais, né? E deixar Deus usá-lo e não se usar, e a culpa de muitas das vezes é nós que estamos idolatrando, e veja aí que quem está ganhando com isso é Satanás. Satanás. Os dons espirituais sendo ridicularizados, né? Se vende galhofa, de zombaria, o dom de língua, né? E o diabo, através desses episódios, deixando as pessoas com vergonha de falar em línguas estranhas, né? Está impedindo do agir do Espírito Santo de Deus na vida dos vasos para eles falarem em línguas estranhas, porque todo mundo agora acha que línguas estranhas é uma imitação, porque há muitos se usando, há muito imitando, então é pecado imitar línguas estranhas. É bem verdade que as línguas estranhas não são iguais. Tem um que fala engraçado, tem irmã que fala línguas engraçadas, tão engraçado que se você interpreta, esse cara dá uma crise de risada. Irmão também, né? Jovem, que se falar línguas estranhas é engraçado, porque é diferente. É diferente, assim como todos os bebês que estão no berçário,
que estão crescendo, quando eles começam a chamar mãe, pai, papai, mamãe, manhã e painho, as falas deles são diferentes. Aí depois que vai chegando à perfeição. Então a mesma coisa são os crentes batizados com o Espírito Santo, né? As línguas estranhas são iguais, né? São diferentes. E se você fala em línguas ou não, isto não é problema meu nem de ninguém. Agora o que não pode é você imitar, porque é pecado imitar o dom de línguas. É pecado imitar os dons espirituais. E esses dons não é para depois do arrebatamento, é para agora. Mas por muito está brincando com as coisas de Deus, está aí muito desacreditando, fechando o coração para o agir de Deus. Então, esse foi o vídeo para hoje, né? Não mate os adolescentes das igrejas, não fique idolatrando. É bonito o rapaz pregando? É verdade, é bonito. E tem, sabe, um dom da palavra. Mas isso não quer dizer que Deus vai usar ele sempre. Porque tem muitos líderes aí usando esse jovem como um produto gospel. Visando não as almas, mas o que as almas têm no bolso. Plante um voto de R$100, um voto é uma semente de R$1.000. Isto é antibíblico. Então, estão matando o jovem aí. Depois que ele estiver aí em depressão, estiver aí no mundo, Deus não vai requerer dele, não. Vai requerer dos senhores que não amaram esse jovem, que não instruíram no caminho do Senhor e idolatraram ele, usaram ele para benefício próprio. Fica na paz, fica na bênção. E até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo.